Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denis Eudo, vim aqui trazer um conteúdo muito importante de estar se falando sobre a área de saúde. Nós estamos finalizando o mês de setembro e a gente resolveu trazer um conteúdo chamado Setembro Amarelo. É um conteúdo bem delicado, mas que precisa ser conversado, precisa ser falado, precisa ser explicado para as pessoas não cometerem contra a sua própria vida. Então, trouxe uma pessoa aqui que está ao nosso lado, maravilhosa, vai estar falando com a gente sobre esse assunto, que é uma psicóloga, Gleice. Gleice, se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Gleice Carvalho, eu sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em atendimento clínico psicanalítico e é um prazer falar sobre saúde mental, especialmente sobre Setembro Amarelo também, né? Os cuidados que a gente deve ter e como olhar para o outro, como olhar para esses sinais que estão sendo apresentados diante da gente, diante dos amigos, frente à sociedade. É muito importante que a gente aprenda a olhar para esses sinais para poder ajudar o outro, ajudar quem está do nosso lado. Que bom. E a gente, infelizmente, é um momento que o mundo passou e está passando nesses últimos, vai fazer 3 anos já, tem sido crucial para esse tipo de problema, né? Então as pessoas vêm piorando a cada dia e a gente não sabe às vezes o que fazer, né? Não sabe como identificar um possível início de uma crise, de um estresse, de uma depressão, da ansiedade, que também começa com esses sintomas, né? com essas doenças, assim, vamos dizer assim. E o que a gente pode fazer nesse momento para melhorar a nossa qualidade de vida psicológica para você não vir a cometer? E lembrando que o Setembro Amarelo, ele não é só aqui no Brasil, né? É no mundo todo, né? Sim. Na verdade, ele começou, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Começou nos Estados Unidos em 1994, né? Através de um adolescente de 17 anos chamado Make, que era bem retraído e os pais, na tentativa de fazer com que ele melhorasse, deu um Mustang para ele. Um Mustang, e ele era muito inteligente, tinha uma oficina, o pai tinha uma oficina, ele começou a mexer no carro, e era um Mustang velho, e ele pintou esse Mustang de amarelo. Quando o Mustang ficou todo prontinho, ele atentou contra a sua própria vida no Mustang amarelo. Então, o Setembro Amarelo começa nos Estados Unidos a partir da morte desse adolescente de 17 anos, porque ninguém na família, nem na escola, nos amigos, notaram que ele estava precisando de ajuda. Aí no velório dele, os amigos fizeram uma cesta com lacinhos, com fitas amarelas, o amarelo por causa do Mustang amarelo, e nessas fitinhas tinha um papelzinho escrito: se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda. Então, a partir daí, nos Estados Unidos foi que começou esse movimento de Setembro Amarelo, de olhar para o outro, de fazer com que o outro peça ajuda, que muitas vezes o que acontece é que você está sentindo algum desconforto emocional e tem vergonha de entrar em acesso nesse controle. Uma das coisas importantes, e eu acho que é fundamentais para o ser humano, é você entender, finalmente, que é um ser humano e que está passivo de ter altos e baixos. Quando você compreende que essas emoções, elas ora estão em alta, ora estão em baixa, então é compreender o motivo pelos quais ela está em déficit e buscar ajuda. Entendi. E uma coisa que também é bem importante a gente falar, pessoal, não é só em setembro que você deve se preocupar com esse assunto, viu? É uma data de comemoração, uma data de homenagem a esse problema, né? Então você realmente precisa se preocupar durante todo o tempo do ano sobre isso. E quais são os sintomas iniciais que a família tem que prestar atenção? Porque assim, a gente sabe que um problema desse não acontece da noite para o dia. A pessoa vem dando sinais ao longo do tempo. Né? Como é que você consegue identificar? Então, é uma forma da pessoa entender também que ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Como é que a gente consegue identificar isso? Veja, a questão do suicídio, ela vai muito além de qualquer patologia, né?
Pesquisas mostram que pessoas com doenças crônicas, elas podem não conseguir, não ter um emocional para suportar aquela doença e desistir. Então, não tem um fator só, são vários fatores. Não é só a depressão. No Setembro Amarelo, as pessoas focam muito em depressão como se fosse o ponto principal. E não é só a depressão que causa o suicídio, né? Existem vários outros, existem arranjos sociais, existe como a pessoa internalizou algum problema que está passando, existe como significa para ela algumas questões estruturais da família, ou que está cometendo algum aborrecimento ou tristeza, como ela está significando o problema que está passando na vida dela, que está surgindo na vida dela. Existe também o fator de risco, que é doenças psicológicas, doenças, alguma doença mental, algum transtorno mental, né, que muitas pessoas tratam essa questão do transtorno mental com a medicação, com a aceitação e muitas vezes sem aceitar o problema. Então, quando você não aceita, também é um fator de risco para a tentativa de suicídio. E outras coisas, como qualquer outra doença crônica, a depressão em si, o fator de risco social. Nesse momento que a gente está passando, e eu soube de alguns casos no meu prédio. Sim. No meu prédio tiveram 2 pessoas que cometeram a própria vida. Um deles foi por motivo de saúde. Sim. Descobriu que estava com uma doença, mas antes de procurar tratamento, antes de fazer tudo, ele já foi lá e resolveu da maneira que ele achava correta. Não suportou estar com a doença, né? Tem essa questão. Exatamente. O peso da doença ser muito, muito grande para ele achar que não ia suportar. E teve um outro que também a empresa dele fechou, teve que mandar vários funcionários embora, abriu falência, também não aguentou e cometeu com a própria vida. Não suportou o peso. Aí vem a questão da subjetividade, que é uma palavra linda e que muitas pessoas não conhecem profundamente o que significa, né? A subjetividade, se você compreender de fato que o ser humano ele é subjetivo, você vai entender que as questões que entram nele, que são internalizadas, são subjetivas. Como eu entendo as coisas que se passam na minha vida é diferente de como você vai entender, de como você nomeia. Isso não é porque a minha vida é a minha e a sua é a sua. Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. Esse estúdio aqui, para mim, ele é só um estúdio. Mas para você, ele não é só um estúdio. Para você, ele tem todo o contexto da construção dele, da energia que foi montada para ele. Entende? A simbolização dele, para mim, é de uma forma, para você é de outra. E assim vai a vida. Assim é a vida. Tudo que entra na nossa trajetória de vida, tudo que nos norteia e tudo que nos torna ser humano, vem com todas essas questões de simbolização, de significados, de como as coisas significam para mim, de como elas, como eu nomeio e como ela significa. Porque cada pessoa tem significado de alguma coisa para de alguma forma, né? Para você às vezes você olha, para mim não vale nada, mas para uma pessoa pode valer tanto. Exatamente. Né? Então, assim, eu cito alguns exemplos muito engraçados. A gente teve um cachorro agora, que eu até comento, eu falo, gente, o cachorro ele veio para mudar a minha família da água para o vinho. Sim. Se trouxe menos estresse, mais alegria, se preocupa em brincar, então... Mas tem gente que vê o cachorro como um problema. Então, cada um vê de um jeito. E eu estou dando um exemplo de um animal de estimação. Isso. Né? E ontem a gente conversando, eu achei bem interessante uma coisa que você comentou comigo, que foi sobre a minha mãe. Sim. E a minha mãe faleceu, algumas pessoas já sabem, há 30 dias. E quando ela soube que ela tinha essa doença, na verdade, que ela podia estar... Na verdade, ela teve um laudo que só ia saber pós-cirurgia, pós-biópsia, e ela já disse que ia morrer. Né? Então, assim, quando ela disse que ela podia estar, ela já começou, vou morrer, não passo de agora. E você comentou comigo, isso já é uma forma de você realmente desistir da vida. Né? Então, e por incrível que pareça, ela acabou não falecendo do problema, ela faleceu do coração. Então, é como se ela tivesse desistido da vida. Aí o médico disse, olha, eles chegaram comigo no sábado,
dizendo que ela ia ter alta na segunda. Sim. Domingo ela teve uma parada cardíaca e faleceu. Sim. Então, assim, o médico até disse, olha, não foi da cirurgia, não foi nada, foi... Sim. Então, assim, e eu fiquei pensando muito nisso depois que a gente conversou. Realmente, é uma forma de você desistir, já é você aceitar. Sim. E às vezes não é nem você aceitar, você achar que o negócio é mais grave do que você às vezes imagina. Sim. Né? Você e realmente às vezes, desistir. Não conhecia sua mãe, não sei a história dela, mas às vezes as pessoas elas passam por várias histórias para chegar. Qual a idade que a tua mãe tem? 70. Pronto, então tem todo o contexto histórico dela, de construção de ser humano, de como ela viveu, de como era a vida para ela, como era viver para ela, como era passar por adversidades, sabe? Porque eu penso muito assim, resiliência é uma coisa que pode ser construída, sabe? Resiliência é você ser forte. Você não é forte da noite para o dia, não. Você é forte por causa de todas as questões que você passa. O sofrimento, ele traz benefícios, muitos. Você aprende muito com as coisas ruins que acontecem. E as pessoas, muitas delas, elas aprendem, renascem, ressurgem, e muitas vezes muito mais forte do que era. Então, a resiliência, ela traz isso como exemplo, né? De ser como um ser humano resiliente. E muitas pessoas não conseguem tirar essa força, não conseguem ressurgir, não conseguem refazer. Por que que não conseguem? Porque existe uma história por trás, existe uma construção de sujeito, e existe muitas vezes o medo de entrar no processo de psicoterapia. Que a psicoterapia é isso, é lindo demais. Eu costumo dizer que psicoterapia, gente, é você fazer um curso de autoconhecimento. É você se conhecer, é você se permitir entender o porquê das suas emoções, o porquê das suas atitudes, e a partir delas conseguir transformar. Então, se você conhece, você acha que você conhece sua esposa, seu filho, como é que você acha que você conhece uma pessoa que está fora de você se você não conhece você mesmo, você, sabe? Você fazer uma autorreflexão e se entender, se compreender, observar as emoções que estão vindo, deixar ela aparecer, acolher, sabe? Que é muito importante isso, a gente acolhe o sofrimento dos nossos amigos. Né? A gente dá força para os nossos amigos, mas quando é a gente que está em sofrimento, a gente negligencia muitas vezes. É verdade. Não, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que aparecer ser forte, tenho que isso. E não aceita, não se permite. Um dos pilares para a felicidade, segundo Tal Ben-Shahar, que é um doutor nesse tema, que é a felicidade, ele diz que o principal pilar da felicidade é você se permitir ser um ser humano. Quando você se permite ser um ser humano, você se permite ter falhas. Ser uma pessoa que tem emoções, que não é tão forte, que tem defeitos, sabe? Isso é muito mágico, porque a partir do momento que você se permite ser uma pessoa com falhas, se permite cair, um dia eu estou bem, o outro dia eu não estou, e tudo bem não estar. Né? Eu não sou um robô para estar feliz o tempo todo. Tem dia que eu estou triste. Inteligência emocional é você saber nomear e saber acolher suas emoções, não tê-las, sabe? Não tê-las é robótico, né? Você não é robô, é um ser humano. A partir do momento que você entende que você é um ser humano e que você precisa trabalhar suas emoções, aí as coisas ficam melhores. E a gente precisa, eu tenho formação em gestão hospitalar, então eu já escrevi alguns artigos meio problemáticos, né? E tem uma conversa que eu estava tendo esses dias, foi sobre família Doriana. Sim. E família Doriana, pessoal, só existe na propaganda da Doriana, ou então no Instagram, que o pessoal só posta o que é bom. Isso. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje com a nossa vida, para a gente não querer se espelhar em vidas que só existem na internet. Né? Então, as pessoas só postam o que é bom. Você não vê pessoas postarem os problemas que fizeram elas chegar até ali, os problemas que elas passaram para chegar até ali. Então você não vê isso. Né? Então, assim, eu já tive uma experiência com uma psicóloga uns anos atrás, e foi muito engraçado. Ela virou para mim e falou: você briga com a sua família, com a sua esposa? Eu falei: claro. Você briga com o seu filho? Eu falei: claro. Você é normal. Não, né? Lógico que você briga, porque
quando você cuida, quando você gosta, quando você ama, você se preocupa. E às vezes a preocupação para outra pessoa, e a gente volta a falar da subjetividade das coisas, às vezes o que você acha que é importante, aquela outra pessoa ali do outro lado não está achando que é importante. Isso. Então ela não vai levar tão a sério quanto vocês levam. Né? Então você se preocupa, você vai realmente se preocupar. Mas eu lembro de um vídeo muito interessante de Leandro Carnal. Sim. Que ele fala que a ignorância é uma bênção. Não sei se você já viu esse vídeo. Então ele fala que o jovem, ele realmente ele não se preocupa com nada. Ele, quando vai sair, ele vai de qualquer jeito. Quando você vai ficando mais velho, mais experiente, você, quando vai sair, você olha, vai chover, eu estou levando meu remédio para pressão, meu remédio, se eu passar mal para alguma coisa, você começa a ter uma série de cuidados. Sim. E o jovem hoje não se liga muito para isso. E o que acontece? Tem outra... Eu gosto muito de Zeca Pagodinho, tem uma frase de uma música dele muito interessante: eu envergo, mas não quebro. Sim. Então, o jovem hoje precisa aprender isso. Eu vejo hoje muitos adolescentes que você não sabe tomar um não. Sim. Não vai fazer isso agora. Não posso fazer isso agora. Você não pode. Endoida, surta. Sim. Opa, calma. Aprenda a tomar um não, aprenda a entender o não. Porque, na verdade, você falou assim, um jovem não sabe tomar um não, né? Uhum. E não é quando ele está jovem que ele tem que ouvir o não. Uhum. Esse não, ele tem que vir quando a criança pequenininha está querendo uma coisa, Exato. que ela começa a espernear no chão, que ela começa a dar chilique no shopping. Então, o não é aquela questão da resiliência que eu falei atrás, né? Então, é fortalecedor você ouvir o não. Muitos pais, o que acontece? Eles não querem, eles querem dar tudo para os filhos e não dá o principal, que é essa educação dele aprender a ser resiliente, dele aprender a ser forte. Porque ouvir um não vai trazer uma frustração. E essa frustração é que é importante para o ser humano. Porque a gente não tem tudo o que quer. Então, lidar com essa frustração não é o problema da questão do jovem. Quando você fala o jovem, aí eu peguei nisso aí, para atentar para isso aí. Não é quando tá com 16, 17 anos que você tem que fazer isso. Começar desde pequeno. Pequenininho, entende? Porque ele tem que aprender que não pode ter tudo. Então, é uma escadinha mesmo. Você vai aprendendo a ser resiliente. Aprendendo que com o sofrimento você vai sendo forte. Eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Eu sempre quis que meu filho mais novo fizesse jiu-jitsu. Eu andei procurando um monte de academia aqui perto. E achei uma interessantíssima. Cheguei na hora da aula das crianças e tinha uma menininha lá, que acho que ela tinha uns 5 anos de idade, ela estava aprontando todas na aula. E o professor estava tentando controlar. Chegou o outro professor, que é o mestre, um abraço aí para Zé Radiola, se ele assistia. Ele botou a menina na linha com 5 anos. Falei, volta, pega o kimono. Ele ajeitou a menina com 5 anos. Pois é. Então ele ensinou. Quando você vê, já da metade para a aula para o final, a menina já estava lá. Pois é. Ela ia sair, então porque ela aprendeu. É porque, na verdade, é tudo que uma criança quer, é que os pais botem limites. Porque o limite quer dizer que é amor, quer dizer que é atenção, quer dizer eu estou prestando atenção em você, eu estou do seu lado, mesmo que você não goste. Né? A criança, ela pede o tempo todo o limite. Aí o que é que o pai dá? Um brinquedo, um celular, entendeu? E não é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo amor, ela está pedindo atenção. É por isso que muitas vezes uma pessoa de fora consegue fazer, às vezes até a babá consegue fazer, o papel do pai e a mãe não faz. Porque o pai e a mãe, quando passa muito tempo fora de casa, ele quer comprar o amor da criança, achando que ele vai, eu estou ausente, então eu vou te dar isso, eu vou deixar você fazer isso. E a criança vai dominando a situação e vai perdendo o controle, entende? Por quê? Porque os pais têm medo de perder o amor da criança, porque está ausente. E então, você não pode hoje desistir das coisas porque você tomou um não. Pelo contrário, você precisa ressignificar. Eu mesmo, eu acho que eu já contei em uma live aqui, eu quando quis fazer um curso de engenharia de sistemas da Microsoft na época, eu não falava inglês, nada. Primeiro dia de curso, abri a apostila, toda em inglês. Levantei a mão, que nem um mané, professor, a apostila está toda em inglês.
Aí ele falou, sim. Você não sabe falar inglês não, é? Eu falei, não, então o curso muda de profissão. Você não sabe falar inglês, muda de profissão. Tecnologia tem que aprender a falar inglês. Eu fiquei tão irritado que eu falei, peraí, não. Eu fui comprar uma canetinha com o dicionário, comecei a aprender a fazer. Hoje eu falo inglês graças a ele. Sim. Então, mas aí então muita criança desiste. Eu venho para a tua história de vida. Como foi tua história de vida? Foi fácil? Entende? Não. Eu tive filho com 17 anos, então não dá para entender. Você foi construindo essa resiliência, entende? Não é da noite para o dia. Você foi construindo essas dificuldades, elas te fizeram ser fortes. Ser forte, né? Ser quem você é. Então, é isso que eu digo. O sofrimento, ele faz parte da vida, e o sofrimento, ele é muito importante, porque ele traz muita sabedoria. E a gente, eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu mesmo nunca levei a sério, nunca na questão de levar a sério, eu sempre achava, né, e não, isso é coisa de doido, você é psicóloga, não vou para psicólogo, não vou para psiquiatra, não vou. E eu cheguei a dizer à minha mãe, você precisa ir. Não, eu não vou. Então a gente precisa desmistificar isso também um pouquinho. Sim. Né? Porque eu vou, agradeço. Então, assim, tem ajudado muito no meu processo evolutivo como pessoa, como tudo. Tem me ajudado bastante a entender muita coisa. Né? Então, assim, às vezes alguém de fora e alguém que está preparado para te escutar e para falar as coisas certas, te dar as dicas certas, te dar aquela chave certa, que às vezes é uma palavra, é uma pergunta que você muda completamente. É um gatilho que te aciona. Opa, peraí, eu precisava chutar isso. É muito importante isso que você está falando, porque as pessoas confundem muito ainda essa questão de terapia, de psicólogo. Eu tenho minha amiga para conversar, eu tenho uma igreja para ir, eu tenho oração para fazer, eu vou conversar com fulano, eu vou pro barzinho beber. E, assim, não tem nada a ver, né? O psicólogo, ele passa 5 anos de graduação, mais 2 anos de pós, mais cursos e mais cursos, para aprender técnicas de trazer reflexão. Né? E uma das coisas mais importantes também, além das técnicas de reflexão, é eu entender que a minha subjetividade é diferente da sua. Eu não posso dar nenhum toque, nenhuma sugestão, nenhum desafio para você, nem nenhuma reflexão dentro da minha subjetividade. Eu tenho que entender a sua e o que é bom para você, que talvez não seja para mim. É diferente de falar com uma amiga. Quando você fala com uma amiga, ela não separa o que é dela do que é seu. Tá entendendo? É por isso que muitas vezes dá confusão. Porque quando uma amiga, ela externaliza alguma coisa, ela tá botando para fora aquilo que é dela. A construção dela como sujeito. O que é importante para ela, o que faz significado para ela, a experiência de vida dela. Que não necessariamente é o que você quer para você. Entende? Então, uma psicoterapia é você realmente se conhecer melhor, se autoanalisar, perceber suas emoções, perceber o que é importante para você, perceber o que está te afligindo, perceber o que te faz feliz, que muitas vezes o que acontece com muitas pessoas quando chegam no consultório, que está com processo depressivo, ela nem sabe o que é que está incomodando, porque é tanta coisa junta, que quando o psicólogo pergunta o que é que você está sentindo, o que é que está te incomodando, qual é o pensamento que vem, o que está te fazendo triste, ela não sabe, porque é muita coisa junto. Então, para acessar aquilo ali que está ferindo, que está magoando, é preciso que seja como se fosse uma cebolinha, sabe? Que você vai descascando aos pouquinhos, tirando aquelas camadas, até perceber o que realmente está dentro. Você saber o que está dando aquele gatilho, né? O que está disparando aquele sentimento. Aí é como eu digo, são técnicas, não é uma conversa de bar, não é uma amiga, entende? E assim, existe uma idade mínima que você pode procurar um acompanhamento psicológico? Veja, idade mínima depende muito de qual é o profissional que você quer. O que é que você... Existem teorias que abordam uma coisa e que abordam outra, que acha positivo uma coisa, acha positivo outra. A psicanálise, ela tem estudos com bebês, né? A partir da gravidez. Que legal. O bebê, ele já é constituído a partir do desejo de ter. Né?
Então, esses significados, essa energia, tudo que a espera de ter o bebê, o quarto como ele, tudo isso o bebê já vai assimilando, ele já vai sendo constituído como sujeito a partir daquilo ali, a partir daquela energia. Então, para a psicanálise ela já aborda essas questões de atendimentos infantis a partir da gestação, a partir do bebê, do nascimento do bebê. Qual foi uma diferença básica de um psicólogo para um psiquiatra? Quando eu tenho que procurar um, quando eu tenho que procurar o outro, eu preciso procurar os dois? O psiquiatra, isso é uma pergunta muito importante, muito importante. O psiquiatra, ele é médico, né? E que ele vai atuar dentro da patologia, na questão do comportamento e do corpo, dos sintomas que são apresentados no corpo. Por exemplo, a ansiedade, você tem palpitação cardíaca, você tem sudorese, você tem a síndrome de pânico no meio da rua, com aquela angústia que parece que vai morrer, vai infartar. Então, o psiquiatra, ele vai tratar da doença. O psicólogo, a parte física. Que é a parte física, patológica. O psicólogo, ele vai na questão emocional que está trazendo aquele adoecimento. Por trás daquela questão da ansiedade, por trás daquela síndrome de pânico, existe um medo. A ansiedade, a base dela, o principal da questão da ansiedade é o medo. Todos os pensamentos que vêm são pensamentos futuros e sempre negativos. Sempre negativos, sempre negativos. Aí o que é que acontece? A psicologia ela vai trabalhar em cima desses pensamentos. Por que é que você está pensando dessa forma? Por que é que essa ansiedade está desregular? Porque a ansiedade não é só negativa, né? Ela pode ser muito produtiva, ela pode ser boa. Se ela tiver, é uma emoção como outra qualquer. Ela é uma emoção como a alegria é, como a raiva é, entende? Ela só precisa ser controlada. Do mesmo jeito que qualquer outra emoção precisa ser controlada. Então, a psicologia, ela vai em cima do porquê, que medo é esse, por que você está, às vezes é frágil, às vezes é com questões que se acha impotente, está passando por uma dificuldade, está se sentindo fraco, se acha incapaz, ou essa questão da ansiedade que está querendo abraçar tudo ao mesmo tempo e não consegue abraçar tudo, então tem mais calma. Então a psicoterapia ela vai em cima do pensamento, ela vai transformar esse pensamento, deixando ele regular, deixando ele de uma forma mais saudável para que você consiga passo a passo ir se reconstituindo. Aí a medicação sai, depois com o tempo, e também não precisa mais... O que acontece? Muitas vezes as pessoas só tomam a medicação e não faz a psicoterapia. Aí não transforma o pensamento. A medicação ela fica se estende pro resto da vida. E esse mito aí que a gente escuta muito do pessoal dizendo, não, eu não vou pro psicólogo, se eu for uma vez eu vou pro resto da vida. Veja, eu acredito que psicólogo, que terapia... vale, cabe para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam se conhecer. Conhecer porque está triste, conhecer porque está alegre, conhecer porque está com problema, conhecer porque não se conhece. Nosso olhar, ele está para frente, ele não está para dentro. A gente não aprendeu a se olhar, a se conectar com a gente mesmo. Na terapia você vai fazer isso. Então, eu acredito que psicólogo é para qualquer pessoa. O problema não necessariamente é para a vida inteira. Eu tenho mais de 8 anos que eu tenho a minha psicóloga, que eu faço terapia. Algum momento da minha vida, quando eu não estou com problema, quando eu estou bem, quando eu estou feliz, eu dou um stand-by, dou férias. De repente, quando eu estou com alguma questão, ou de repente, quando eu estou amargurada, quando eu estou triste, que eu também sou um ser humano, é importante dizer isso, sou psicóloga, mas sou ser humano, eu preciso da minha terapia, né? E principalmente porque cuido do outro. Então, eu preciso, como profissional, também estar fortalecida para não misturar o que é meu com o que é dos pacientes que eu atendo. Então, eu acredito que terapia é para todas as pessoas, sim. Até para você lidar com as pessoas que não fazem terapia. Eu tenho uma amiga que ela diz muito isso, Juliana Vieira.
que ela diz muito isso. A terapia, ela ajuda até você a se relacionar com quem não faz. Porque a todo momento você bate em algum momento, ou na padaria, ou no supermercado, ou no trânsito, com algumas pessoas que estão... que às vezes lhe tira do sério, que às vezes você perde o controle. Então, se a outra pessoa está descontrolada e eu estou controlada porque eu faço minha terapia, porque eu sei entender e eu sei separar que o que é dela é dela, eu não vou entrar no mesmo circuito dela, entende? Quando eu faço terapia, quando eu consigo ter um equilíbrio, eu vou olhar para ela como, ela está precisando de terapia. Eu estou bem, eu não, né, não preciso me desregular por causa do outro, né? Então tem isso também. E a gente, quando fala de profissional de saúde, eu acho que, por exemplo, eu tenho formação de coaching pela Sociedade Brasileira de Wellness Coach, que é bem-estar e qualidade de vida. E durante a formação eles falam, você também precisa ser acompanhado. Isso. Não é que tu está se formando em coach que tu não vai ter um coach. Tu tem que ser um coach, tem que ser um coach na vida, que é quem recebe o processo. Então é muito importante você receber. Por exemplo, a minha esposa é acupunturista e Juliana, realmente agradeço muito a Juliana, foi ela que te indicou e já é uma amiga nossa já, e Juliana conversou muito com a gente e minha mulher começou a fazer os atendimentos e realmente eu vi que eu falei, opa, peraí, tem tipo de atendimento que você faz que você precisa ter um acompanhamento também. Sim. Né, para você não somatizar o problema do cliente, do paciente, né? Você vai trazer o problema do paciente para você. Sim. Então é muito importante esse acompanhamento para o profissional, né? E o engraçado, acho que eu acabei pagando a língua, né? Eu nunca gostei de conversar com psicólogo, hoje converso pra caramba com Nathalie, que foi minha psicóloga, com Juliana, com você. Me dou bem. E para piorar a situação, meu filho mais velho resolveu ser psicólogo, tá? No sexto período de psicologia, olha para isso. Como é que o mundo dá uma volta, né? Você entende a importância, né? Como é que o mundo dá uma volta, é muito engraçado. Mas eu costumo dizer que só quem entende a importância é quem já fez um dia, assim, sabe? Se quebrar mesmo, quebrar o preconceito, né? A sociedade é muito cheia de preconceitos também. A psicologia e a psiquiatria vêm de uma história muito triste, que é a história da loucura. Então, as pessoas, elas têm muito medo, receio e vergonha de dizer. Acho que quando essa vergonha acabar, vai ficar mais acessível para todo mundo. Eu já senti isso. Meu filho mais novo, teve uma época que a gente botou ele para fazer. Acho que foi até quando eu conheci Juliana. Foi ela fazendo acompanhamento. Ela acompanhou meu filho há um bom tempo. E aí onde eu fiz aquela pergunta de propósito. Eu sei que tem um final, porque chegou uma hora que ela virou para a gente e disse, olha, ele não precisa mais de acompanhamento agora. Então, acho que daqui para frente, você precisa. Não vou acompanhar vocês dois. Você acompanha com um, você acompanha com outro. Então, ela deu alta para ele. Ele falou, mais para frente, se ele quiser voltar... Isso. Aí é a escolha dele, mas eu estou vendo que hoje ele não precisa mais estar acompanhando. Então, ela deu aquele stop no tratamento, né? É porque depende muito também da causa que você vai em busca na psicoterapia. Então, eu tenho pacientes que vão em busca do tratamento para o luto, por exemplo. Que o marido faleceu ou que a filha faleceu. Então, vai tratar, né, ressignificar, transformar esse sofrimento. E assim, é passageiro, né? Que chega um momento que essa dor, essa saudade, ela vai permanecer, que a saudade, ela permanece, né? Mas aquela dor que é insuportável, ela consegue ser transformada. Então, a alta, ela parte daí. Quando a busca é em cima de um ponto, e que esse ponto foi fechado, foi transformado, então... A não ser que depois que você fecha essa caixinha, tem outra caixinha, que acontece muito isso. Eu vim com esse problema, resolvi esse problema, agora eu quero focar nesse outro. Entende? Acontece muito isso. Eu achei muito legal, porque eu perguntei a ele há uns meses atrás, e eu falei, Gabriel, quer voltar? Aí ele parou, eu senti que ele estava querendo, foi, mas tu quer tratar por alguma coisa? Não, que eu gosto de conversar. Então eu achei legal, porque ele queria voltar, porque ele gosta de conversar. Então isso é uma coisa legal.
E eu fiquei muito feliz com isso, achei bem interessante. E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, tudo isso pode vir a acarretar o suicídio. Né? Então, a prevenção é importante demais. Né? Você ter o cuidado com tudo que a gente está falando. Vida pessoal, profissional, a gente parte também, quando a gente fala da vida profissional, não é só problema pessoal que você leva para a empresa. Problemas da empresa também, dependendo do estágio que você esteja, você leva para a vida pessoal. Isso. Né? Hoje mesmo eu encontrei uma pessoa agora pela manhã e ela disse a mim, falou, eu trabalhava numa multinacional há 10 anos e comecei a não ter paz no trabalho. Comecei a me ver que eu estava levando problema para minha casa, comecei a ter problema, tal. Eu achei interessante. Ela falou, eu tive que trocar de empresa. E também já aconteceu comigo. Eu já mudei de área de atuação, porque eu falei, peraí, gente, eu estou vendo que não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, me estressar para o resto da vida. Então, assim, acabei mudando de área. E eu estou falando isso sobre uma live que a gente fez há alguns dias, falando sobre síndrome de Burnout, né, que ela acontece no trabalho, né? E que, não é porque ela acontece no trabalho que ela fica no trabalho. Tu tá estressado, nervoso, picando papel, dando ataque no trabalho, tu não vai chegar em casa e falar, opa, agora eu tô em casa, tô bem. Não, você acaba levando, né? Você é um ser humano. Você é um ser humano, você vai levar o problema para tua casa. E cabe, o que eu sempre comento, as pessoas também precisam ter aquele feeling. Minha mulher, graças a Deus, já aprendeu. Às vezes, quando eu chego estressado em casa, quando ela vem, fala, tô nervoso, tô estressado. Então, ela já sabe que me deixa quieto, deixa eu me acalmar. Sim. Mas não é todo mundo que tem esse entendimento. Mesma coisa eu conheço pelo timbre de voz. Quando ela fala comigo, do jeito que ela me responde, eu já digo, tá com algum problema, né? Sim. Então, deixa ela ficar lá, ó. Quiser conversar, conversa. Não, se acalma e depois vem falar comigo. Então, isso é muito legal, né? Você procurar também entender o outro. E uma coisa que eu falo dos tratamentos, eu acho que o primeiro passo é você entender que você precisa, né? Isso. Você buscar o tratamento. Você não adianta você forçar alguém aí, né? Não adianta, só se for um problema muito grave, aí você vai procurar internação, né? Sim. Internação obrigatória mesmo, compulsória, né? Então você vai procurar um internamento, senão você vai conversar com a pessoa e quando ela entende, eu acho bem engraçado, quando você entende que você precisa de um acompanhamento, acho que já é quase metade dos passos que você precisa dar. Porque não adianta, existem pessoas que fazem psicoterapia para dizer que está fazendo. Talvez por ter virado modinha para alguns, ou para se enganar, para dizer, para justificar o erro. Eu estou fazendo terapia, eu estou indo para psicólogo e justificar. Uma coisa muito importante que tem que acontecer no processo é você querer se conectar. Porque muitas vezes tem pessoas que passam a vida toda pagando terapia e não entram em contato com o seu eu interior. Você dá essa virada de chave, é muito mágico, não é todo mundo que consegue, sabe? É preciso que realmente você queira, que você se permita olhar para dentro. Nem todas as pessoas conseguem e querem fazer essa mudança de olhar. E você falou uma coisa bem interessante. Não é nem conseguir, às vezes é querer. Isso. Então, às vezes a pessoa, ela sabe que ela precisa. Ela se boicota, né? Ela mesmo não quer, porque ela tem medo do que vai encontrar, do que vai achar, do que vai ver, do que vai... Tudo isso por causa de um preconceito que existe, ou de um medo dos monstros mesmo, porque é construído uns monstros. A psicanálise, ela traz muito isso, essa questão. Os filmes da psicanálise são filmes, se você nunca assistiu, for ver, são pesados. Então, ele é tratado como se você tivesse monstros pesados dentro de você, e esse monstro acaba afastando o paciente, o cliente, de entrar em contato com ele. Ele acaba tendo medo dele mesmo. Não, não vou para terapia não, porque é melhor deixar quieto. É melhor deixar quieto, só que aquela angústia, ela movimenta teu corpo, ela te movimenta, né? Então, esses bichos que estão dentro de você,
essas crenças que estão dentro de você, elas vão te perturbar a vida toda se você não transformar, se você não for para um psicólogo e conseguir dar olhos mesmo para elas, sabe? Isso, eu acho muito importante a gente procurar um acompanhamento, e o mais importante, procure logo no início que você sentir que você está precisando. Isso. Não espera, deixa eu piorar, não, depois eu vou, não faça isso, vá logo, que é muito importante. Você que é pai, você que é mãe, você que é empresário também, pode ficar atento a alguns sinais, alguns sintomas dos seus colaboradores, dos seus familiares, que você pode ser aquela válvulazinha de escape do cara. Opa, peraí, tá mandando eu vou. Né? Pode ser aquela alavanca pro cara. Prestar atenção também no outro, sabe, Denis? É prestar atenção em quem está do teu lado. Prestar atenção se aquela pessoa que está do teu lado tá com algum problema, se ela tá precisando de ajuda. Se ela precisa realmente, não é a sua ajuda, é você ajudá-la a buscar ajuda, sabe? Porque tem coisa que você não consegue, abarcar, que você não consegue abraçar, que você não consegue dar conta. Então, é pegar aquela pessoa na mão, você está precisando de um psicólogo, você está precisando levar esse conteúdo que está te fragilizando, que está te deixando assim, nas mãos de um psicólogo. Por quê? Identificar quando uma pressão está alta ou baixa e indicar um médico, isso é tão fácil, né? Quando o cabelo está grande ou precisa de um cabeleireiro, todo mundo indica um cabeleireiro. Ou quando está com problema cardíaco, ou quando a pele está manchada, um dermatologista, qualquer especialista, é fácil de você. Agora, um psicólogo, a questão das emoções, existe uma barreira de entrar em contato com o outro. Existe uma barreira até que é um pouco desumano, porque se eu estou do seu lado, eu sou teu amigo, eu estou vendo que sou tua amiga, eu estou vendo que você está com problema, por que não dizer, tu estás precisando ir para um psicólogo, estás precisando ser acolhido, estás precisando transformar essas emoções, né? Do mesmo jeito que você indicaria qualquer outro profissional. Isso tem que ser mais acessível, mais simples. E esse negócio do pessoal ficar achando, não, eu vou gastar muito dinheiro. Não, hoje você tem atendimentos aí que você pode fazer, tem atendimento até gratuito, que se você não tiver condições, vai procurar. Tem o CVV, que é com o 188, né, 188, que está acessível 24 horas, que é o Centro de Valorização à Vida. Tem os planos de saúde, que... Tem os CAPs também, né? Tem os CAPs. E tem muitos psicólogos por aí que fazem também planos sociais, que estão abertos para negociar. Então, assim, motivo para você dizer que não vai procurar um atendimento, um tratamento, não tem, viu? Não tem. Você quer procurar um plano, você vai. Você quer procurar um particular, você vai. O público você também tem. Então, motivo você não tem para dizer mais que não vai. Então, é importante você estar correndo atrás da solução desse teu problema. Existem tipos de áreas do psicólogo. Por exemplo, eu sei que tem, por exemplo, um é TCC, outro é... Sim. Qual a diferença deles? São abordagens, né? São abordagens. A abordagem é a forma de você olhar como aquele ser humano foi constituído como sujeito. Eu tenho pós-graduação em psicanálise e atuo com a Gestalt. Mas, assim, existem várias outras. A psicanálise, ela vai me propiciar, ela vai me dar suporte com relação a olhar para esse inconsciente, a olhar os atos falhos, a olhar o que esse inconsciente está querendo dizer, que muitas vezes nem eu percebo e ele está ali falando. Então, o TCC tem outra dinâmica, que é uma dinâmica mais com exercício, olhando para as questões de crenças nucleares, como essas crenças te mobilizam, como essas crenças entraram na tua vida, né? E você vai conseguir identificar. Mas o importante é que você se olhe, se observe, entenda como você funciona. Qualquer uma delas vai te levar para o mesmo caminho, que é você se autoanalisar, se observar, ver o que é que te incomoda e transformar. Que bom.
Pessoal, estamos chegando aqui já para 1 hora já de live e quero agradecer a presença de todos vocês aqui que tiveram. Não é a última live sobre esse assunto, tá? Vamos trazê-la novamente aqui para a gente estar complementando mais sobre isso. Quem tiver dúvidas, sugestões, podem colocar, mandar para a gente na plataforma, manda para a gente aqui suas dúvidas aqui, curte, comenta, compartilha. Pode comentar lá, mandar para a gente o que vocês estão com dúvida. Né? Que no dia aqui, vocês podem colocar no chat, a gente vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Tanto na hora quanto pós live. Tá? Então é muito importante que vocês nos ajudem na disseminação desse conteúdo. Então, que você puder, distribui esse conteúdo para os teus amigos, para as pessoas que você acredita que possam estar precisando desse conteúdo, receber esse conteúdo. Às vezes você não está precisando nesse momento, mas você tem um amigo, um parente, um conhecido que pode realmente estar precisando desse conteúdo para ele entender a importância de um tratamento, de um acompanhamento e para ele realmente não vir a cometer contra a sua própria vida. Né? Então é muito, muito importante você distribuir bastante esse conteúdo para as pessoas terem a noção do que pode ser feito. Né? Então você precisa fazer esse tratamento antes, é um pré. Tá? Não existe o pós para a pessoa que se foi. Né? Isso não existe. Então a única coisa que ela pode fazer é pré. Então, vamos lá. Vamos divulgar, vamos conversar mais, vamos procurar entender mais. Existe, só te interrompendo para deixar, já que você falou de pós, existe o pós-venção em relação ao suicídio. Mas da família, né? Para a família, para os sobreviventes, né? Porque já foi... existe um estudo aí que foi constatado que 135 pessoas são afetadas depois de um ato consumado, né? Os sobreviventes, os amigos, as pessoas que trabalhavam juntos, os vizinhos. Então, mais ou menos 135 pessoas são afetadas direta ou indiretamente. Por quê? Porque fica a questão de o que é que eu podia ter feito, né? Fica a questão da culpa, fica eu não prestei atenção, eu não vi os sinais, fica questões até que não deveria, mas que serve muitas vezes de exemplo, que não deve servir. Então, essas pessoas elas precisam ser acolhidas também. E a pós-venção é exatamente isso. Cuidar dos sobreviventes. Dar apoio àqueles que estão fragilizados e que precisam passar por um processo de luto também, de uma dor, que muitas vezes é sufocada, porque a sociedade, ela condena, né? A igreja, ela tem um peso muito grande diante disso, diante do suicídio. E muitos amigos, por não saber lidar com a questão, se afastam. Então, essa dor vai para onde, né? Se não tem amigos, não tem ninguém, não tem conversa, não tem diálogo, a própria família não fala sobre o assunto, tem um peso muito grande diante disso. Então, esses sobreviventes precisam ser trabalhados também. Trabalhados a questão emocional. Né? Na verdade, até a gente, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo no prédio, e felizmente que aconteceu, a pessoa... aconteceu na garagem, que era próximo da garagem do meu carro. A minha mulher não conseguia passar por ali, que ela lembrava. Então, todas as vezes que eu ia tirar o carro, ela falou, te espero lá embaixo. Pois é. Então, assim... Porque só de passar por perto existia um desconforto para ela. Então, assim, foi interessante. Ela passou um bom tempo que ela não subia na garagem. Aí onde eu falo com a importância de um animal, que eu acho bem legal. Quando é que ela começou a ir para a garagem? Quando chegou o nosso cachorro, que ela começou a descer com ele, aí um belo dia ele fugiu, aí começou a rodar na garagem, ela desceu, ela começou a andar com ele na garagem. Começou a enfrentar. Ela começou a ir pra garagem com ele, pra ele ficar correndo na garagem, correndo na garagem. Senão ela não ia, é incrível. Ela descia no elevador, ficava do lado de fora, saía com o carro, ela não passava naquele local. Então, assim, é uma coisa que não é só pra pessoa ligada diretamente, né? Às vezes até quem viu, quem participou, vizinhos, colegas, porteiros, ambiente de trabalho, né, atinge muita gente. Porque as pessoas ficam com essas incógnitas, né, essas questões não faladas também, né? Não faladas e que precisa falar, porque o diálogo cura, né? Não tenha dúvida. Conversar faz muito bem. Eu falo bastante, eu falo muito.
E, pessoal, agradeço a você. Peraí, antes da gente encerrar, vamos fechar com umas dicas para o pessoal aí sobre prevenção. Prevenção é observar quem está do seu lado, observar como as pessoas estão se comportando, observar se o temperamento, se ele mudou de comportamento, se alguém que está do teu lado tem alguma mudança de comportamento, se está mais triste, mais calado, comendo pouco ou comendo demais. Qualquer mudança de um extremo para o outro. Dormindo muito trancado dentro do quarto, né, sem querer falar com ninguém. Muitas vezes um sinal muito importante é quando as pessoas começam a se desfazer dos itens pessoais, começa a dar de presente, se desfazendo dos seus pertences. Então, existem muitos sinais, né? É você observar o que é que está acontecendo com a pessoa que está do seu lado e oferecer ajuda, e dar a mão e oferecer ajuda, porque ela está precisando transformar alguma coisa que está mobilizando e que está inquietando e está trazendo sofrimento. Que bom. Pessoal, nós vamos deixar aqui as redes sociais para vocês acompanharem, te seguirem também. Sim. Hoje, peraí, mais uma. Pode mandar. Com esse problema mundial que a gente está passando, se eu não me engano, o psicólogo foi autorizado a ter teleatendimento. Sim. Inclusive, eu já fiz consulta de teleatendimento uma vez. Como é que está funcionando? Vocês continuam atendendo em teleatendimento? Por que eu estou falando isso? Nosso programa é visto no Brasil todo. Então, se você se identificou, vem para cá, entre em contato com ela, que você vai ser atendido por teleatendimento. Deles, tecnologia é uma coisa que avança, não anda para trás, não regride, né? Avança. A pandemia trouxe de presente, eu acho, para todo mundo, não só para a psicologia, mas para todos, essa questão de trabalhar em casa, do home office, de tudo mais. E o atendimento psicológico, que muitos psicólogos tinham dúvida, né? Eu tinha também. E com o passar da demanda, da necessidade, da frequência, eu vim notar, e o CRP e todos, que a qualidade do atendimento é o mesmo, sabe? É o mesmo. E assim, é tão importante falar sobre isso, porque eu tenho atendimentos. Eu tenho um cliente que mora fora do Brasil, eu tenho uma cliente que mora fora do Brasil, eu tenho uma que mora no Rio de Janeiro, eu tenho uma que mora em Salvador, eu tenho uma que mora na Caxangá, que não pode vir para cá, para Piedade, porque acha o trânsito é muito corrido, então ela prefere ficar em casa. Então, existe tanta coisa boa diante desse mundo tecnológico, sabe? Do atendimento, da psicoterapia online, que se você tiver a oportunidade de entrar, de querer conhecer, faz uma busca aí, ou entre em contato, que eu também faço, tanto presencial como online. Legal. Tá vendo? Não perca a oportunidade de forma alguma de ser atendido, de ser acompanhado e de estar iniciando a solução dos seus problemas. Tá bom? Curtem, compartilhem, divulguem. Um abraço a vocês todos e vejo vocês lá. Até mais. Até mais.